Eu gostaria que cada um de vocês prestasse muita atenção no que eu vou dizer aqui. Porque é muito importante, nesse mundo tão atribulado, tão violento que vivemos, parece que nós estamos hoje num caldeirão fervendo. Notícias da televisão que o ano que vem vai ser terrível, vai ter economia, muita coisa que vai acontecer lá na frente, já tem reflexo aqui. E tem reflexo no comércio, na vida das pessoas, na família. Tem reflexo, tudo que está acontecendo no mundo tem reflexo na família. O mundo jaz no maligno. Não esqueça nunca disso. O mundo jaz no maligno. Jesus é que disse isso. O mundo jaz no maligno. Quer dizer, está dormindo, descansando no coisa ruim, no mal. E nós estamos nesse mesmo local que está o maligno. O mundo. Nós vivemos no mundo. Nós falamos semana passada que o diabo cega, está na Bíblia, o entendimento das pessoas. Ele não deixa as pessoas enxergar um palmo diante do nariz. O milagre está acontecendo na sua vida, ele não deixa você enxergar o milagre que está acontecendo no dia a dia. Porque vocês podem ter certeza que a cada dia está um milagre acontecendo na sua vida. Amém, irmãos? Mas você não percebe. Porque o diabo, ele quer confundir você. Quando Deus começa a realizar o milagre, vem a dúvida e você acaba tendo o quê? Anulado o milagre que pode acontecer por causa da dúvida. Porque o diabo, ele traz essas coisas. Mas hoje será diferente. Hoje nós vamos aprender algo muito importante para vencer todas as armadilhas do diabo. Amém? 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 Amém! Nós vamos vencer o diabo hoje. Amém? E vamos ter um futuro maravilhoso, porque Deus tem um plano maravilhoso para você, de esperança, de alegria e de vitória. Amém? Não tenha medo de falar amém, porque quando você grita amém, o diabo estremece, o inferno se abala. Quando Deus, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas escuras. Deus pensou e disse, haja luz. Deus pensou e disse, haja terra. Haja animais. Haja isso, haja aquilo. Deus criou tudo. Pensou e disse. Pensou e dizia. Pensou e dizia. Está na Bíblia, capítulo 1 de Gênesis inteiro. Depois que ele criou todas as coisas, ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que ele fez o homem a imagem e semelhança, criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Presta atenção. O que é imagem e semelhança? Deus colocou no homem os atributos dele, a essência da divindade. Ao homem, você tem, eu tenho, qualquer pessoa tem. Todas as pessoas têm. O quê? A essência do Criador em nós. Muito bem. Deus criou o homem. Ele não falou, haja o homem. Não, ele criou com as suas próprias mãos. Presta atenção. Deus pegou o barro, os elementos da terra e formou o homem. Mas ele começou de dentro para fora. Ele começou a fazer os ossos. Formou os ossos com as suas mãos. Depois ele começou a cobrir os ossos com artérias, veias e artérias, pequenas, minúsculas, micros, artérias, grandes veias. Começou a formar. O fígado, o baço, o pulmão. Começou a fazer. E foi fazendo. Segundo as informações de estudiosos, diz que ele começou a fazer de baixo para cima. Primeiro ele começou com os pés. Começou a fazer os ossos. Foi subindo. Daí foi colocando os órgãos, coração. Ele foi milimetricamente observando todos os detalhes. Cada um com a sua função. E Deus foi colocando a função
para cada órgão do nosso corpo, coração, tudo. Muito bem. Formou o sangue entre as veias e as artérias. Fez toda aquela irrigação, tudo aquele... Parecia uma construção maravilhosa. E foi subindo, e foi subindo. Fez o esôfago, fez a língua, fez os olhos, fez tudo. Perfeitinho. De repente, antes de terminar, de colocar a carne, ou seja, o barro, que iria se transformar em carne, ele colocou o cérebro ali. O cérebro nosso, se algum estudante souber o que tem aqui, fantástico o cérebro humano. Se Deus colocou ali a inteligência dele, a sabedoria dele, tudo ali naquele cérebro, para que o homem ou a mulher pudesse usufruir de todo aquele banco de dados que Deus colocou ali. Deus colocou ali, aqui, com todas as suas funções. O cérebro comanda o corpo inteiro. Formou o boneco de barro. Deus fez assim, ó. O boneco começou, o pulmão começou a trabalhar. Ele começou a respirar. Começou a se transformar numa alma vivente. Imagine quando Adão abre os olhos e vê, sendo ensinado por Deus, diretamente ensinado por Deus. Tudo que o homem possui hoje, que você possui, eu, todos nós, é Deus aqui, ó, na nossa mente, no nosso cérebro. E Deus, tão perfeito que é, colocou o homem para cuidar de tudo. Bom, a história do Adão e Eva eu não vou contar para vocês. Só quero falar sobre a mente. A mente. O homem começou a pensar. O homem começou a raciocinar. O homem começou a olhar, a observar as coisas e verificar que ele era um ser vivente e que tinha uma obrigação, porque num período de tempo Deus foi explicando para ele, colocando dados na cabecinha dele, no cérebro dele, para que ele pudesse identificar, e começou a colocar nome nos animais, etc, etc, começou tudo. Fez a mulher, deu para ele. O homem começou a pensar, o homem começou a raciocinar, o homem começou a ver a criação, começou a ver o céu, o sol, as luas, a lua, a estrela, começou a ver os animais, começou a ver tudo, começou a participar dessa criação. Então ele começou a pensar. Nós hoje pensamos, hoje nós observamos as coisas, e por causa do pecado sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos por capacidade dada por Deus, através do nosso entendimento, do nosso pensamento, da nossa mente, identificar tudo. Os cientistas, os biólogos, sociólogos, professores, médicos, fisioterapeuta, todas as profissões que existem, tudo está aqui, porque foi Deus que colocou. No Velho Testamento, identificamos os descendentes de Adão e Eva e de outros da sequência, que um foi tocar harpa, outro foi fazer isso, outro foi agricultor, cada um com o seu dom, com a sua profissão, com aquilo que Deus colocou aqui dentro. Você pode ser um grande cientista. O que fez a mente do homem? Os remédios, o avião, os foguetes, os computadores, os celulares, etc. Quem criou isso? Foi o homem, sim. Mas quem capacitou o homem? Deus, através do primeiro dia que foi criado o Adão. Então você tem a capacidade de Deus na sua vida. Você tem a capacidade de Deus na sua vida. Você pode muitas coisas porque Deus te capacitou para vencer todas as dificuldades, todos os obstáculos da sua vida, quando você usa a sua mente. Amém, irmãos?
Você usa a sua mente. Você pensa, você raciocina. E traz muita coisa na sua cabeça. Aqui, ó. O poder da mente. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Disse o apóstolo Paulo, eu posso. Amém? Diga aí, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. A fortaleza de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus na nossa vida e a essência de Deus no nosso cérebro nos dá poder. Quando Jesus disse, eu te dou poder e autoridade para pisar em quem? Satanás, o diabo. Te dou poder e autoridade para expulsar demônios. Te dou poder e autoridade para curar em meu nome. Os apóstolos curavam os enfermos. A sombra de Pedro curava, a capa do Paulo curava. Não ele, a capa em si, a sombra, mas o poder estabelecido, a autoridade que Deus deu para essas pessoas. Mas como que eu posso usar esse poder para poder resolver a minha questão financeira? Como que eu posso usar esse poder para resolver a minha questão de relacionamento? Como que eu posso usar esse poder para poder resolver a minha questão de saúde? Nós temos que estar ligados com o céu. Nós temos, por capacidade que Deus nos dá, estar ligados com Ele, para conquistar aquilo que nós necessitamos na nossa vida. Você faz a sua parte e Deus faz a dele, porque Ele capacita você para vencer obstáculos, para ir para frente. E temos centenas de exemplos na palavra de Deus. Nós temos que tomar algumas decisões. Olha o que diz Jeremias 17, capítulo 17, versículo 10. Isaías 17, 10. Abre sua Bíblia aí se você tem. Olha que diz Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho a mente e provo o coração, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. O que está dizendo? Eu, o Senhor, faço o quê? Esquadrinho a mente. O que Deus faz? Ele esquadrinha, Ele vai na sua mente, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe aquele desejo que você tem, as suas intenções, Deus conhece muito bem. Para conquistar e vencer obstáculos, tribulações, Deus esquadrinha tua mente, e Ele vai provar o teu coração. Está na palavra. Para quê? Para as suas ações. Então, quando eu quero resolver o meu problema, eu tenho que estar ligado em Deus. Será que Deus está nisso que eu quero? É clamar, é orar, é buscar, e é esperar. Mas seu coração tem que estar sincero. Senão não acontece absolutamente nada. Querem prova disso? Abra aí em Romanos. O apóstolo Paulo falando algo muito interessante, no capítulo 7 de Romanos, que ele estava passando um problema de conflito sobre leis, a lei de Deus e a lei dos homens, e algo que acontecia no seu coração, na verdade na sua mente. Capítulo 7, versículo 23. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. A mente de Paulo estava em conflito. Quantas e quantas vezes nós estamos com a nossa mente em conflito? Faço isso ou não faço? Serei ousado ou não? Vou arriscar ou não? Faço ou não faço? O que eu faço? Meu Deus, que interrogação na mente. Então você tem que ter o quê? Algo muito importante, que o próprio apóstolo Paulo fala. Você identifica no capítulo 11, versículo
34, apóstolo Paulo diz assim: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro? Ninguém. Ninguém conhece a mente do Senhor. Mas dá para entender qual é a mente do Senhor. Ele quer que você seja o quê? Próspero, tenha uma vida abundante, um relacionamento perfeito com a sua família, com as pessoas. Que você faça aquilo que Ele deseja que você faça. E o apóstolo Paulo, mais à frente, no capítulo 12, versículo 2, ele diz algo que é importante para nós hoje. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Renovação da mente. O que nós temos que ter no dia a dia na nossa vida? É renovar a nossa mente, tendo mente de Cristo. É não deixar besteira, bobagem, pensamentos estranhos, complicados, entrar na nossa mente. Pensamentos de derrota. Mente que tem vontade de acabar com a vida. Que não tem esperança. Jesus disse: basta cada dia o seu mal, não estejais ansiosos nem preocupados. Tudo é cabeça, tudo é aqui. Começa aqui. E você parte para a ação. Se você começa a pensar coisas boas, começa a acontecer coisas boas. Se você pensa em vitória, a vitória vai acontecer. Se você pensa em desgraça, a desgraça vai acontecer. Jonas disse lá em capítulo 3, versículo 25, Jonas não, Jó, ele diz o seguinte: tudo que eu tinha medo me aconteceu, tudo que eu receava me sobreveio. Por quê? Quando você se preocupa com as coisas que podem acontecer, talvez não vá acontecer, mas você já está sofrendo antes de acontecer. Espere o amanhã. Basta cada dia o seu mal, espere o amanhã, confia hoje. Ore, adore, confie e espere. O apóstolo Paulo, no capítulo 14, versículo 5, a parte B, fala assim: cada um esteja inteiramente convicto em sua própria mente. Você tem que ter convicção daquilo que você deseja na sua vida. Eu preciso de prosperidade porque a situação minha está difícil. Eu preciso de um novo emprego. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ser mais de Deus. Eu preciso confiar mais em Deus. Eu quero confiar mais em Deus. Senhor, me ajude. Os apóstolos estavam tudo complicado. Conforme a Magali disse no devocional, que ele está vendo tanto milagre e ele não sabe quem é esse homem que até o vento obedece. Tantos milagres que aconteceram e eles não viam. E às vezes nós somos iguais. Tantas coisas acontecendo ao nosso redor e a gente fala: cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Onde está meu Deus? Será que Deus não está presente na minha vida, nos meus negócios? Não, lógico que está. Sabe por quê? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus está presente, intrinsecamente dentro de você. Falamos a semana passada. A mente tem poder para você alcançar vitórias. Nós temos que tomar atitudes na nossa vida para que a nossa mente seja para edificar nós e as pessoas. Um amor profundo e um verdadeiro prazer pelas Escrituras. Nós temos que ter um amor profundo por Deus, para Deus e pelas Escrituras. Salmo 119, 47 e 48 diz assim: os teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo, respeito e amo os teus mandamentos e medito nas tuas leis. Meditar nas leis de Deus traz o que? Pensamento positivo. Sua mente sendo sã, seu corpo será são. É o ditado que diz: um crente em Cristo deve ter um forte desejo de conhecer a palavra de Deus como a melhor maneira de conhecer o próprio Deus. Conhecendo a palavra, nós temos certeza de que nós estamos conhecendo o próprio Deus através daquilo que Ele nos faz. O Salmo 119, 16, 93 e 176 diz assim: as tuas leis são o meu prazer, não esqueço da tua palavra. Não esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. É o Davi falando a respeito da lei. Como ovelha perdida tenho andado sem rumo. Ó Senhor Deus, vem buscar esse teu servo, pois não esqueço dos teus mandamentos. Então, amados, quando alguém conhece a Deus, deve ser levado a obedecê-lo.
Se Deus é o nosso Criador e tudo que Ele quer que nós tenhamos vida abundante, prosperidade, saúde, alegria, paz, nós temos que obedecê-lo. O Adão teve o livre-arbítrio e pensou de forma diferente. A maçã era mais atraente do que obedecer a Deus. A mente dele estava na maçã, ou sei lá, o fruto proibido. Não estava na ordem, não coma desse fruto. Mas estava naquilo que foi enganado, que foi armadilha. Porque Eva também teve o mesmo pensamento. Bom para se olhar e para se comer. Está na palavra. O fruto era ótimo. Por que não dar uma mordidinha? E acabou acontecendo o que está acontecendo hoje. Salmo 119, 44, 45 e 101 diz assim: todos os dias obedecerei a tua lei, eu sempre a cumprirei, viverei à vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a tua palavra. Então Deus nos orienta a meditar na palavra em três áreas. Três áreas. Deus. Nós temos que conhecer a Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus. Três áreas. Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus. Olha o que diz aqui o Salmo 27, 4. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. O que Davi pediu para ter a oportunidade de estar na casa, no santuário, adorando a Deus? No 63:6 diz: quando estou deitado, eu lembro de ti, penso em ti toda noite. Três áreas. Primeira área, Deus. Segunda área, a palavra de Deus. Nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que conhecer Deus e temos que conhecer a palavra de Deus. Salmo 1:2 diz: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Meditar na palavra de Deus dia e noite, são tantos textos maravilhosos. Você pode toda noite ler um trechinho, só um capítulo, três versículos, e meditar durante toda a noite. Você vai dormir meditando na palavra do Senhor. Você acorda meditando na palavra do Senhor. Você passa o dia meditando na palavra do Senhor. Hoje você tem a Bíblia à sua mão, no seu celular. É só acessar. É só estar direto ligado ali, falando, olhando, meditando, pedindo para Deus te orientar, te buscando, enchendo a sua mente, renovando a sua mente daquilo que é necessário para você continuar enfrentando esses dias que nós estamos vivendo, amados. Josué 1:8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. O que Deus está falando? Primeira área, Deus. Conhecer Deus intimamente. Ele é Deus, Ele é meu, Ele que me criou. Segundo, a palavra de Deus. Eu tenho que ter conhecimento e meditar na palavra de Deus. E terceiro, as obras de Deus. Nós temos que saber as obras de Deus. Porque quando você olha para aquilo que Deus fez no passado, que está inserido na Bíblia, você tem ânimo. Se fez com José, se fez com Daniel, se fez com Abraão, se fez com Jacó, se fez com o apóstolo Paulo, os discípulos. Por que não vai fazer para mim? Se a palavra diz isso. Se a palavra diz sobre as obras do Senhor. Salmo 145 diz: eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Pega uma passagem de José, medite nela. Pega uma passagem de Daniel, medite nela. Pega a história de Moisés, medite nela, de Josué, de Abraão. Medite na palavra do Senhor. Vá lá, olhe as cartas de Paulo. Medite nas cartas, escolha uma carta. Tem cartas pequenas e longas, lê uma. Vai meditando, lê um capítulo. Vai meditando. Se Deus fez com eles coisas maravilhosas, vai fazer comigo também. Amém, irmãos? Você tem que crer, porque Deus colocou a essência dele em sua vida, para você vencer todos os obstáculos da vida.
Através da sua mente. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. Amém, irmãos? Eu quero, eu posso, eu vou fazer e vou conquistar. Porque quando você pode, você quer fazer, você vai para frente, você conquista. E ganha vitória. Salmo 143:5 diz assim: eu lembro do passado, penso em tudo que tens feito e não esqueço das tuas ações. Gente, presta atenção. A mente é a raiz principal da alma. A mente é a raiz principal da alma. Quando foi feito aquele boneco, e Deus formou, ele soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e se transformou em alma vivente. Foi lá, foi naquele momento que o pulmão começou a funcionar, o sangue começou a correr. E ele começou a pensar. Qual é o alimento mais recomendável para a alma? Tipos de alimentos, tipos de pensamentos. O apóstolo Paulo nos ensina que o pensamento tem que ser verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável. Filipenses 4:8. Está esse texto aí. Tudo que é puro, tudo que é maravilhoso, tudo que é honesto, tudo que é... Pensa nisso. Você não pode passar o dia pensando coisas que vão atrapalhar o seu relacionamento, atrapalhar os seus negócios, atrapalhar as coisas. Pensa nas coisas boas, verdadeiras, maravilhosas. Pensa, amados. Eu estou falando isso aí porque Deus falou para mim. Porque realmente tenho lutas de tudo quanto é tipo e vem pensamento de tudo, muita responsabilidade sobre meus ombros. Muitas coisas sobre meus ombros. É uma carga pesadíssima, que às vezes eu digo assim, não vou aguentar. Mas eu começo a pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é amável, no que é louvável, no que é verdadeiro. E Deus me dá um ânimo e eu falo, vou em frente e vou vencer porque eu quero, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me deu inteligência para pensar nas coisas boas, nas coisas que eu preciso ter no dia a dia da minha vida para vencer os obstáculos que aparecem e a toda hora, todo momento tem um problema. Porque o mundo é assim. Jesus me disse lá 2000 anos e poucos atrás, disse, no mundo tereis aflições, e é verdade, e é a toda hora, todo dia. Você não escapa um dia sequer de tranquilidade. Pode passar o dia inteiro, chega no finalzinho da tarde, vem um incircunciso te perturbar. Aí te desmotiva. E se você não tiver pensamento verdadeiro, justo, louvável, agradável, você faz isso, ó, você murcha. E você vai dormir com a cabeça quente. Perde o sono de madrugada. Não sabe o que vai fazer. Vai levantar de manhã cedo? Acabado. Com medo de enfrentar o dia. Hoje eu não vou trabalhar, vou ficar na cama. E hoje, comprimido tem de monte aí. Você pega uns comprimidos, toma lá e você dorme o dia inteiro. Daí você acorda pior do que estava. No outro dia, pior ainda, aí entra em depressão. Aí o diabo começa a rir. Consegui derrubar mais um. Não, reaja. Lembre-se, Deus é que fez você e colocou os atributos dele, a essência divina em você. O seu cérebro é para pensar, é para reagir, nunca desistir. Com pensamento assim, evitarão centrar suas mentes em coisas terrenas. Tem que pensar nas coisas de Deus. Eles vão para a destruição no inferno. Olha o que diz Filipenses 3,19. Porque os teus deles são os desejos do corpo, eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Com a mente positiva, com a mente de Deus, se absterão de ter uma mente dividida. Mente dividida é a pior coisa que existe. O apóstolo Tiago 1:5-8 diz assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peço com fé, e não duvide de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Amados, Deus é tão maravilhoso. Deus, ele te ama tanto que vocês nem imaginam o quanto Ele te ama. Você tem que entender isso. Você tem que sentir, você tem que conhecer Deus.
Você tem que ter intimidade com Ele. Como que você vai ter intimidade com Ele? Pensando nele, adorando. Orando, adorando, confiando e esperando. A palavra de Deus é a coisa mais importante quando você lê a Bíblia Sagrada e observa Deus falando com você através do texto, através daquilo que você está meditando, através dos exemplos que está na palavra. Conhecer Deus, a palavra e as obras do Senhor. Conhecer as obras dele, o que ele fez, o que ele está fazendo, o que ele fez comigo, o que ele fez com você. Olha para trás. Vê como você estava tempos atrás. Vê como você está hoje. Você passou por diversas promoções. Está difícil, está duro, está difícil. A subida é íngreme, mas lá na frente, lá em cima, tem o copo d'água. Olha o copo d'água lá em cima. Porque se você vê o copo d'água lá em cima, você fala, eu preciso beber aquela água. Eu vou subir lá. É como a história do sapinho, que já contamos aqui na igreja. O sapinho tinha que subir montanha, o sapinho tinha um prêmio lá em cima, um sapinho subia, descia, caía, e um sapinho foi embora, foi subindo. E o pessoal falou, desce, não vai dar, isso é muito longe, não sei o quê. Mas o sapinho foi. Daí quando pegou o prêmio lá e voltou, o que aconteceu? Por que você não desistiu? Eu falei, porque o sapinho era surdo. Não dê ouvidos às pessoas derrotistas que querem destruir você. Vai na igreja não, orar para quê? Crente que é isso? Lê a Bíblia nada? Vai se divertir, vai passear, vai no shopping, vai se alegrar. Você pode se alegrar, você pode passear, você pode fazer o que bem entender, mas você tem que centrar a sua vida nas coisas de Deus. Porque se você não fizer isso, você está ralado. Não existe outro caminho a não ser Jesus, porque o outro caminho leva à perdição, leva à destruição, leva à morte. E você vai ficar com a sua mente poluída. Porque o mundo hoje traz você situações para poluir a sua mente, de tantas coisas. O apóstolo Paulo diz claramente que nós devemos absorver tudo. Mas guarde somente aquilo que edifica a sua vida. Só coisas boas. Tudo pode ser lícito, mas nem todas convêm. Temos que aprender isso, se quisermos viver. Caso contrário, seremos dominados pelo diabo e vão destruir a nossa vida e vamos para o beleléu. Repita comigo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tenho mente de Cristo e com ela vou viver para alcançar a vitória. Amém, igreja? Vamos orar então. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Espero que vocês guardem no coração e na mente, que o poder da mente, que você tem poder, que esse poder você pode todas as coisas. Com o poder da mente você pode. Não é os paranormais que mexe com, pensa assim, levanta a cadeira. É muito mais poder que isso. Levantar a cadeira, entortar garfo, colher, o diabo faz tranquilo. Mas você com o teu poder, você move o mundo, você move o espiritual, você traz benefício da presença de Deus na sua vida, na vida da sua família e nos seus negócios. Com a sua mente de Cristo, é maior poder. Maior poder. Jesus, às vezes, não precisa falar nada, ele só olhava. Os apóstolos também faziam isso. Jesus disse que daria para os seus seguidores, iam fazer coisas maiores que ele fez. Sabe o que é? Conquistar vidas para ele. Muito mais vidas. Amém, irmãos? A conquista da salvação começa na sua casa, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado, porque podemos aprender o poder da mente, a mente de Cristo. Aquilo que o Senhor criou, que nos colocou para que nós possamos usar, usufruir e pensar coisas boas, edificantes, positivas. Deixando de lado tantas tragédias que acontecem, que nos deixam preocupados. Pensamentos estranhos, pensamentos carnais, pensamentos
terríveis, afasta, Pai. Porque nós queremos estar com o pensamento de Cristo, movendo aquilo que está dentro do nosso coração, para poder te adorar, para poder criar, para poder fazer tantas coisas, que é o Senhor que nos capacita. O Senhor capacita, porque nós temos dentro de nós a tua essência, a tua virtude. Nós temos algo importante que foi o Senhor que nos deu, e nós queremos estar todos os dias com isso na nossa vida. Ó Pai, eu quero pedir agora que o Senhor dê a cada vida que está aqui uma unção especial de renovação na mente e no coração. Senhor, esquadrinha a mente, tira tudo que não presta, Pai, porque Tu podes fazer, porque Tu és Deus. Coloque aquela unção maravilhosa de restauração de mente cativa ao Senhor. O Senhor prova o coração, prova o nosso coração. Sinta, Senhor, como estamos verdadeiramente amando o Senhor de coração, colocando aquilo que é mais importante, que é a fidelidade ao Senhor, a verdade. Ó Pai, abençoa cada família aqui, perdoa os nossos pecados, somos falhos, imperfeitos, mas Pai, restaure agora a saúde, restaure agora as finanças, restaure o que precisa ser restaurado, porque é o que nós estamos pensando, Pai. Pai, precisamos restaurar as nossas finanças, restaurar a nossa saúde, resolver nossos problemas e relacionamentos. Pessoas às vezes estão em briga, em separação de casais. O diabo interfere, anule agora, eu anulo em nome de Jesus toda a ação do demônio nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. Eu quebro agora os poderes das trevas e anulo agora, em nome de Jesus. Diabo, sai fora, vai embora para nunca mais voltar. Porque nós temos a mente de Cristo, nós estamos pensando no Senhor agora, nós estamos pensando na palavra, temos intimidade com Deus, conhecemos a palavra e conhecemos as obras do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Pai, agora em nome de Jesus, eu levanto minha mão direita e quero abençoar cada vida aqui, com a paz do Senhor, com a prosperidade, com a saúde, com a alegria, que nós possamos ir para as nossas casas em tranquilidade, termos uma semana de alegria e de vitórias, para que na quarta-feira estejamos aqui, para mais uma vez adorar o Senhor e ter a alegria de estar no Teu santuário. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja?